arrumar. Tudo bem. O importante é que hoje você está aí. Gente, eu mandei, vocês viram que eu mandei, né, no particular de vocês, a reunião de hoje, a nossa aula de hoje. Eu mandei praticamente para todos os alunos, né, assim, bom dia, Tamara. Eu mandei para todos os alunos que estão em contato, né? Porque a gente tem aluno também que tem um número, mas só que não responde, né? Às vezes a última vez que mexeu no Telegram foi em abril, em maio, né? Eu mandei áudio pedindo as atividades, mesmo assim, não me respondeu. Alguns nem chegaram a ouvir. Outros, a mensagem não chegou, né? Não deu aqueles 2 tracinhos que a mensagem foi enviada, mas assim, que ainda me responde, que eu tenho contato, que às vezes manda alguma coisa, deu acho que quase 100. Mesmo assim, o pessoal não entra, né? A gente faz o que pode. Toda vez eu mando no grupo, né, para todo mundo, e hoje eu resolvi enviar também no particular de cada um, né, para ver se o pessoal entrava. E também porque eu tinha recado importante, né? Eu dou os recados no grupo, eu falo lá, mas tem gente que não lê ou que não mexe, não chega a saber o que está acontecendo. Nós tivemos uma reunião ontem, né, e foi falado para nós que semana que vem tem conselho de classe. E a prova e o conteúdo da atividade complementar 3 era para ser dado semana que vem, né? Mas como a gente já vai ter conselho semana que vem, eu já estou preparando a prova. Eu acho que essa semana eu ainda vou soltar para vocês a prova. E a atividade complementar 3 vai ser a aula de hoje. Eu já tinha colocado no grupo ontem, né? O PDF no Telegram e também na nossa sala de aula, né? No Google Classroom. E tem gente que já até me enviou a resposta, né? Já até fez. Então, só para poder retomar, né, os valores, as atividades complementares, A1 e A2 valeram 3,5, e essa de hoje vale 3. A gente tem 6 semanas de PET, as 2 primeiras valem 2, e as 4 últimas valem 1,5, e depois vai ter a prova que vale 5. Né, para dar um total de 25, e a média é 15. Ainda tem o seguinte, né, dividindo tudo isso daí, a gente tem 60% de presença do PET e 40% de presença são as outras atividades. Né? Então, é muito importante, sim, fazer tudo que o professor pede. Né? Até mesmo porque a gente, além de enviar e aguardar e tudo, a gente recebe até depois que passa o bimestre. Mas é complicado, porque aí a gente vai ter que retomar o bimestre antigo, pedir para abrir, né? E fica complicado. E quanto mais atrasa, mais coisas vocês têm para fazer. Na reunião também pediu para a gente poder correr atrás dos meninos que não enviaram as atividades do ano passado, né? Que está com atividade pendente, para a gente poder fechar o ano passado, né? Porque fica de estudos independentes, aí é difícil, fica com progressão parcial, aquela coisa errada toda. Então, vamos ver se a gente consegue fazer tudo direitinho para não ficar com coisas do ano passado, né, para o outro ano, ou então coisas desse ano para o ano que vem. Não sei se vocês chegaram a abrir aí um conteúdo que eu mandei para vocês, falando que as atividades presenciais, elas, né, já podem acontecer em agosto, mas não é certeza, e é tudo assim, muito bem feitinho, né, bem devagar.
vai começar com as escolas infantis, depois o sexto ao nono, depois o ensino médio. Então, vai vir devagarzinho, né? Então, primeiro, do primeiro ao quinto, depois do sexto ao nono, depois o ensino médio, pode mudar também, talvez eles escolham o nono e o terceiro para poder retomar, né? Então, assim, hoje a gente tem uma informação, amanhã a gente tem outra informação, mas a gente vai passando tudo para vocês. É importante que vocês já estejam de sobreaviso e não vai poder ficar todos os alunos na sala, né? Vai ter uma pesquisa para poder saber quais os alunos querem voltar, né? Porque não é obrigatório ainda. Vão ser muito poucos alunos dentro da sala, assim, eu acho que no máximo 10 ou 12, talvez nem tudo isso, e uma semana tem, a outra semana não tem, né, para o ambiente poder ser purificado. Então, assim, para todos os alunos passarem pela mesma matéria, vai bastante tempo, né, principalmente no terceiro ano, que tem quase 40 alunos. Né? Então, e as outras turmas também, tem 36, não tem turma com menos de 35, parece, né? Então, vai ficar, assim, complicado. E eles vão priorizar alguns alunos que não têm acesso à internet para poder receber as aulas presenciais primeiro, né? Para poder ver se supre um pouco dessa defasagem de aprendizado que eles estão tendo. Então, a gente vai ter tudo isso. Né? Mas vocês podem ficar tranquilos, porque ninguém vai ficar prejudicado, não. Tudo que foi passado para um vai ser passado para outro. E disseram ainda assim que quando voltar, a gente não vai ter obrigação de dar aula online ou então de ficar mexendo com outras ferramentas. Só que como a gente tem consciência, né, do que está acontecendo, eu creio que todos os professores vão continuar atendendo vocês prontamente, seja pelo Telegram, seja pelo Google Classroom, da forma que achar viável. Até mesmo porque o governo ele se contradiz muito quando ele fala, por exemplo, que o Google Classroom veio para ficar, ao mesmo tempo ele fala que a gente não tem a obrigação de responder quando for presencial. Então, é assim, é complicado, né? O governo, tem hora que ele fica meio surtado. Só que nós, professores, a gente tem consciência do que está acontecendo, a gente sabe, né, que vocês precisam de atendimento. Se a gente escolheu dar aula é porque a gente quer que vocês, né, aprendam alguma coisa, então podem ficar sossegados, que tudo que tiver ao nosso alcance, a gente vai continuar fazendo para vocês, né, sempre. Né? Então não precisa apavorar, não precisa perder o juízo, vai ficar tudo assim, bem tranquilo, do mesmo jeito que era antes, bem tranquilo com a aula online, com as atividades, né, remotas, a gente vai usar de tudo para poder sair no finalzinho desse ano, né, com pelo menos o que for possível do conteúdo aprendido, o que for essencial, tá? E aí também a gente vai ter intervenção pedagógica, vai ver o que está faltando aprender, o que não foi conquistado pelo aluno, a gente vai começar a ver isso também para retomar as aulas. Por exemplo, a gente já ensinou tabela periódica, não, vamos ensinar de novo, porque precisa aprender, porque não aprendeu. Então, vai ser assim. Mas não precisa ficar ninguém preocupado, apavorado, porque vai ser tudo assim muito bem planejado. Né? A nossa escola está lá já com tudo arrumadinho para receber os alunos. A gente conseguiu uma verba para poder dar uma melhorada ainda mais no nosso ambiente físico. Então, vai ser tudo bem arrumado para poder receber os meninos. Então, é isso que eu tinha de recado para dar para vocês. E queria também que vocês pedissem para os colegas tentar fazer as atividades, né? Eu vou ver se eu lanço a prova e quando vocês fizerem a prova, já consigo saber o resultado.
Tem muita aluno perguntando para mim se o boletim já foi enviado, se já tem como tirar o boletim na escola. Eu não sei dizer certinho se eles estão imprimindo o boletim. Disseram que ia imprimir sim, mas tem muito aluno da zona rural que está entregando o PET 1 agora. Então, eu não sei se por isso eles vão conseguir imprimir do primeiro bimestre, porque ainda não está tudo pronto, né? As notas todas prontas. Tá? Mas, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à química, aí vocês me perguntam, né? O primeiro bimestre está fechado, vai ser reaberto para a gente pôr as notas da zona rural e de quem entregou atrasado, mas quem já enviou, a gente tem como falar mais ou menos com que nota está. Também vocês sabem, né? Tipo, eu enviei tudo, eu deixei de fazer duas. Então, mais ou menos dá para vocês terem noção de se está com média ou não está com média. Mas quem está participando das aulas, quem conversa com a gente, quem manda uma atividade, quem faz uma prova, a gente está fazendo uma média aí para ver se todos consigam ir com nota azul, né? Que seria de 15 a 20 pontos, pelo menos. Agora, quem fez tudo, né, vai lá com 25, 24, notão. Certo? Então, é isso. Qualquer dúvida, é só vocês perguntarem. Eu vou abrir aqui agora o nosso conteúdo de hoje, né, que é sobre tabela periódica. Então, eu vou fazer a apresentação da tela aqui. Aí vocês têm que conversar comigo. Pedro, cartão de honra. Eu já tinha até meio que feito o meu para poder enviar. A gente não enviou ainda porque não tem todas as notas de todo mundo. Mas eu acredito que vai ter sim. Cartão de honra, sim. E será que eu ganho? Certamente. Uhum. Eu creio que sim. Né, Pedro? Você melhorou demais. O Pedro, quem viu o Pedro e vê hoje, não consegue acreditar. Né? O Pedro Muito melhorou. obrigado. O Pedro melhorou demais. Ninguém acredita, menino. Uma gracinha. Vou achar aqui o conteúdo para poder passar para vocês. Só um minutinho. Tá, primeiro. Aqui, pessoal, vocês estão vendo? São as minhas turmas, ó. Eu tenho 9 turmas, né? Então, aqui eu recebo o que vocês fazem pelo Classroom, tudo direitinho, ó. Esse aqui é o terceiro ano com a Marine, tem tudo aqui certinho, o mural, as atividades, né? Quem participa, as notas, vem tudo certinho para a gente aqui, né? As correções. Já mandou a avaliação do segundo bimestre? Não, é que eu estava falando com vocês. Era para enviar semana que vem, de acordo com o calendário que eles mandaram para a gente, a atividade complementar 3 e a prova era para ser enviada semana que vem. Só que aí, como vai ser o início do conselho semana que vem, eles pediram para a gente enviar antes. Mas não tem problema, se vocês fizerem semana que vem, até sexta-feira da outra semana que tiver aberto, não tem problema, porque a gente vai fechar o diário só dia 17. Então, vocês podem ficar tranquilo que
eu estou já com as atividades prontas, só falta colocar no Forms. Aí, amanhã, no máximo, eu acho que eu já consigo enviar para vocês poderem começar a fazer. Mas não precisa ficar apavorado, porque vocês vão ter bastante tempo para fazer, até o dia 17 desse mês, vocês vão poder continuar fazendo, tá bom? E dessa vez eu vou colocar só 5 questões, aí vai ficar mais tranquilo para vocês fazerem mais rapidinho, tá? Beleza? Estão me ouvindo? Sim. Entenderam o que eu falei, né? Sobre a prova. Então, tá bom. Eu vou começar aqui, ó. Então, a matéria de hoje é sobre tabela periódica. Eu quero avisar vocês que na prova pode ser que caia questões que a gente teve aqui na nossa aula online, tá? Sobre, por exemplo, o Césio 137, que foi aquele acidente que aconteceu em Goiânia, né? Às vezes pode acontecer sobre tipos de poluição, né? Sobre os 3 R's. Então, pode cair esse conteúdo, porque a gente estudou, e além disso, tem tudo aqui no Classroom, né? Todo mundo, mesmo quem não participou da aula, consegue ter acesso, porque está como material de aula online, né? Qualquer um pode acessar, e também eu coloco lá no Telegram, né? O conteúdo da aula online, e sempre que a gente faz as nossas questões, eu mando a resposta depois. Então, pode cair 1 ou 2 questões referente às nossas aulas online. Essa de hoje, nós não vamos resolver os exercícios juntos, porque vocês vão resolver e enviar para mim, valendo 3 pontos, tá? Então, vamos lá. Tabela periódica. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de números atômicos, números de prótons. Antigamente, gente, não era, né, número atômico que seguia a ordem da tabela periódica, era número de massa, né? Aí depois que veio, né, esse aprendizado, essa evolução, e eles colocaram com ordem crescente de número atômico. Por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio é 1, aqui o hélio é 2. Começa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai vindo pelos períodos, né? A gente tem 7 períodos, que são as camadas K, L, M, N, O, P e Q, e o número atômico segue essa ordem. Vai pelas linhas, né? Ordem crescente de número atômico. E o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, né? Que é a quantidade de prótons que tem no núcleo de um átomo. Aí. Então, assim que é a organização da tabela periódica. No total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos, 92 naturais, quer dizer, encontrados, né, na natureza, e 26 artificiais, quer dizer que foram criados. Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. É lógico que tem tabela periódica muito complexa, que além disso, tem muito mais coisa. Já vem a distribuição eletrônica, né? Vem o raio atômico, vem um monte de coisa, né? O mais importante para a gente é o quê? É o nome do elemento, o símbolo do elemento e o seu número atômico, né? O símbolo do elemento, a primeira letra é sempre maiúscula, e se tiver a segunda é minúscula, e se tiver terceira também será minúscula, porque há casos em que a primeira, segunda e terceira letras, tá? Então, sempre a primeira é maiúscula, a segunda e a terceira, se houver, vai ser minúscula.
Tem elementos que apresentam só uma letra, tem elementos que apresentam duas, e pode haver elementos com três, né? Então, aqui, a gente tem a tabela periódica, a gente tem, assim, por linha, os períodos, e por coluna, as famílias. Tudo que tiver aqui, por exemplo, no período 5, vai até a camada 5 quando você fizer a distribuição eletrônica. E aqui, né, as colunas, eles têm propriedades químicas semelhantes. Por que que aqui nos gases nobres a gente tem esses elementos? O hélio, neônio, argônio, plutônio, xenônio, radônio. E esse último elemento aqui, que é um elemento novo. Por quê? Porque a gente tem esses elementos com propriedades químicas semelhantes. E por que que esses elementos aqui, o lítio, o berílio, né, o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro, neônio, estão nessa sequência? Porque se você tiver a distribuição eletrônica, você vai ver que só tem a camada K e L, né? Porque de 1 a 7 são as camadas, e de 1 a 18 são as famílias, tá bom? Depois a gente vai ver, né, que essa parte aqui, ó, quando você faz a distribuição eletrônica, termina tudo em S. Dessa parte para cá, termina tudo em P. Essa parte rosa termina tudo em D. E essa parte aqui de baixo, que é de transição interna, termina tudo em F. Porque a gente tem, né, os subníveis S, P, D e F. Né? Então, a tabela é uma coisa muito complexa, né? Um instrumento que não tem como estudar química sem tabela periódica. Né? Não existe natureza, não existe o ar, não existe nada sem os elementos químicos, porque tudo é formado de átomos, e os átomos estão na tabela periódica. Aí, teve uma vez que eu perguntei para um aluno se existe molécula na tabela periódica. Ele falou que tinha. Na verdade, não tem molécula na tabela periódica. O que a gente tem na tabela periódica? A gente tem os átomos que formam as moléculas. Por exemplo, você acha água na tabela periódica? Não. Você consegue montar a molécula de água usando a tabela periódica? Sim. Você precisa do H, que está aqui em cima, e do O, que está aqui. Você pega 2 hidrogênios e 1 oxigênio e forma a molécula de água. Então, na tabela não existe moléculas, existem elementos químicos que formam todas as nossas moléculas, tá? Você não vai achar H2 na tabela periódica, você vai achar H, que é o elemento hidrogênio. Então, tudo isso daqui forma o que tem no nosso planeta, que são os elementos químicos. A gente tem naturais, tem artificiais, tem radioativos, né? Então, tá tudo aqui dentro. Vamos ver aqui uma organização da tabela periódica. Eu sei que é muita informação, mas devagar vocês vão entendendo. Ó, os chamados períodos são as linhas horizontais numeradas, que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando 7 períodos. Aqui, ó, a quantidade, né, os elementos, e a gente tem os nomes, K, L, M, N, O, P e Q, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. Então, a gente fala, primeiro período tem 2 elementos, segundo período tem 8 elementos, e assim por diante. Com a organização dos períodos da tabela, algumas linhas horizontais se tornariam muito extensas, por isso é comum representar a série dos lantanídeos e actinídeos à parte dos demais. O que é isso? Aqui, ó, gente, esses elementos aqui, eles ficariam aqui, ó, essa parte dos lantanídeos,
E essa parte dos actinídeos ficaria aqui. Então, isso aqui tudo chegaria para cá, ficaria uma tabela imensa. Ao invés de fazer isso, eles pegaram esses elementos e jogaram aqui para baixo. Então, essa parte de baixo aqui era para morar aqui. Mas como ficaria desconfortável o desenho, eles colocaram aqui embaixo. Então, a gente tem os lantanídeos e os actinídeos, que vem aqui, ó, da parte 3, né? Seria a parte 3 da família aqui, do grupo 6 e 7. Então, são os lantanídeos e actinídeos. As famílias ou grupos são colunas verticais, onde os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência. Muitos elementos destes grupos estão relacionados de acordo com suas propriedades químicas. Então, é assim, ó, tudo que mora aqui termina em S1, aqui em S2, e aqui eles têm propriedades químicas semelhantes. Por quê? Porque tem o mesmo número de elétrons na última camada. Por isso, eles não foram jogados aqui assim, a Deus dará, não. Tem toda uma sequência já certinho, porque cada elemento mora nesse quadradinho. Então, são 18 grupos, tem a parte A, que é a parte alta, e a parte B, que é a parte baixa. Sendo que as famílias mais conhecidas são do grupo A, e também chamados de elementos representativos. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, essa parte aqui, que é mais alta, é a parte A. E são os elementos representativos, S e P. Essa parte baixa é a B. São os elementos de transição, aqui e aqui. Transição externa e transição interna. Por que interna? Porque mora dentro desses quadradinhos. Então, aqui termina em S, aqui em P, aqui em D e aqui em F. Representativos, essa parte aqui e essa parte aqui que é A, e de transição, que é a parte B, que é a parte externa e a parte interna. Continuando, né? Então, a gente tem a família 1A, tem um nome especial, que é metal alcalino, e a família 2A também pode ser chamada de alcalinos terrosos. Né? Depois tem a família do boro, tem a família do carbono, a família do nitrogênio, a família dos calcogênios, a família dos halogênios e a família dos gases nobres. Vocês podem perceber que quando não tem um nome especial, igual alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres, ela ganha o nome do primeiro elemento da família. Aqui, ó. Família do boro, família do carbono. Tá vendo? Quando tem um nome especial, fala o nome especial. Quando não tem, fala o primeiro elemento da família. E aqui, entre parênteses, está o nome de cada um dos elementos da família. A família é a coluna. Então, aqui vem os nomes deles. Agora, os elementos de transição, também chamados de metais de transição, representam as 8 famílias do grupo B. Aqui, gente, são os nomes de cada primeiro elemento que tem na família. Né, que é do cobre, do zinco, do escândio, do titânio, do vanádio, do cromo e do manganês. E depois segue direitinho os nomes. Lembrando que na família 3B, a gente tem aqueles elementos que moram lá do lado de baixo da tabela, né, que também faz parte da família 3B. Aqui, ó, família 3B. Tem aqui os lantanídeos e os actinídeos. Todos que moram na família 3B. Continuando. Então, aqui a gente sabe que a família B vai até a 8. Por determinação da União Internacional de Química Pura e Aplicada,
que é a IUPAC, né, que é lá em Genebra. Os grupos passaram a ser organizados por números de 1 a 18, embora ainda seja comum encontrarmos as famílias sendo descritas por letras, e números como mostrado anteriormente, que é a família A e a família B. Uma importante diferença que o novo sistema apresentado pelo IUPAC gerou é que a família 8B corresponde aos grupos 8, 9 e 10 na tabela periódica. Como eles têm características semelhantes, então ficou sendo somente 8, mas dentro desse 8 aqui, a gente tem o grupinho 8, 9 e 10. Tudo da parte baixa, que é a família B, tá? Aqui a gente tem como nós chegamos na nossa tabela periódica atual. Então, tem uma historinha. A finalidade fundamental de se criar uma tabela era facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos conforme suas propriedades. Então, as propriedades, geralmente, elas se encontram nas famílias, né? De cima para baixo. Até se chegar ao modelo atual, muitos cientistas criaram tabelas que pudessem demonstrar uma forma de organizar os elementos químicos. Então, tiveram cientistas e mais cientistas que tentaram organizar os elementos. Tudo isso contribuiu para a nossa tabela atual. A tabela periódica mais completa foi elaborada pelo químico russo Dmitry Mendeleev, 1834 a 1907. No ano de 1869, em função da massa atômica dos elementos. Lembrando que, hoje em dia, não é mais massa atômica, é número atômico. Mendeleev organizou os grupos de elementos de acordo com as propriedades semelhantes e deixou espaços vazios para os elementos que ele acreditava que ainda seriam descobertos. E realmente foi o que aconteceu. Na tabela que ele criou, tinha espaços, buraquinhos, e esses buraquinhos foram sendo descobertos, né, os elementos, e eles foram sendo colocados ali. A tabela periódica, como conhecemos atualmente, foi organizada por Henri Moseley, em 1913, por ordem de número atômico dos elementos químicos, reorganizando a tabela proposta por Mendeleev. Mas quem organizou aquele quadradinho conhecido como tabela periódica foi Mendeleev. William Ramsay descobriu os elementos neônio, argônio, criptônio e xenônio, né, que são os elementos lá dos gases nobres. Esses elementos, juntamente com hélio e radônio, incluíram a família dos gases nobres na tabela periódica. Por que eles são chamados gases nobres? Pelo seguinte, os elementos, eles se ligam para ficar com 2 ou 8 elétrons na última camada. O que é isso? Eles ficam estáveis, com 2 elétrons, que seria o hélio, e os demais elementos ali da família 8 ficam estáveis, né, com 8 elementos na última camada, 8 elétrons. Esses elementos, os gases nobres, eles já têm 8 elétrons ou 2 elétrons na última camada. Então, eles não querem se misturar com ninguém. Eles já estão estáveis. Então, por que fala gases nobres? Porque eles não se misturam. Eles não têm necessidade de fazer ligações para ficar estável, com 8 elétrons na última camada. Então, por isso eles são chamados de nobres. Eles não gostam de se misturar com os demais. Continuando aqui, né, Green-Steinberg descobriu os elementos transurânicos do número 94 ao 102 e, em 1944, propôs a reconfiguração da tabela periódica, colocando a série dos actinídeos abaixo da série dos lantanídeos.
né, que eu falei para vocês. A gente tem aqueles 2 grupinhos abaixo da tabela periódica para ficar mais bonitinho, porque se colocasse ali na 3B, ia ficar desse tamanho a nossa tabela periódica. Mas tem livro de química que traz, tá? A tabela periódica desse tamanho, com os lantanídeos e os actinídeos lá na família 3B. Em 2019, a tabela periódica completa 150 anos e foi criada uma resolução das Nações Unidas e da Unesco para que esse seja o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos, como forma de reconhecimento de uma das criações mais influentes e importantes da ciência. Então, tem até o ano da tabela periódica, que é o ano de 2019. Né? Assim, é o marco da química. Não existe estudo de química sem tabela periódica, porque a gente estuda elemento químico o tempo todo, e os elementos químicos, eles moram na tabela periódica. Aqui tem algumas curiosidades. Curiosidades da tabela periódica. A União Internacional de Química Pura e Aplicada, né, é uma organização não governamental dedicada aos estudos e avanços da química. Mundialmente, o padrão estabelecido para a tabela periódica é recomendado pela organização, que é a IUPAC. Né? Então, em qualquer lugar do mundo, a tabela periódica é a mesma. O elemento pode mudar o nome, né? Por exemplo, prata vai ser em inglês outra coisa, mas o símbolo vai ser sempre o mesmo, Ag. Né? Então, a tabela periódica, ela é universal, é igual aos números. Né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O número é número, ele não muda. Pode mudar a forma de escrever, né? 1, 2, 3, mas a quantidade é a mesma. A tabela periódica também, ela é universal, não se muda, tá? Há 350 anos atrás, o primeiro elemento químico isolado em laboratório foi o fósforo, pelo alquimista alemão Henry Brandt. Gente, o fósforo é um elemento químico que sofre, né, alotropia. A gente tem o fósforo vermelho, a gente tem o amarelo, e a gente tem o preto, né, e eles, assim, são elementos incríveis, né, tem elemento, o fósforo tem elemento que não pode ficar fora da água, que ele pega fogo sozinho, então é incrível. Né, a gente usa até hoje para acender o fogão, né, porque tem gente que não tem fogão elétrico, que acenda pela tomada, né, então o fósforo é o elemento, ele é demais, sofre alotropia, né, o símbolo do fósforo é o P. O elemento plutônio foi descoberto na década de 40 pelo químico estadunidense Green Stubing. Ele descobriu todos os elementos transurânicos e ganhou o Prêmio Nobel em 1951. O elemento 106 recebeu o nome C.A. Borgio em sua homenagem. Então, a gente tem muitos elementos químicos com nomes, né, de cientistas que ou descobriram ou então que homenagearam outros cientistas. Em 2016, novos elementos químicos da tabela foram oficializados. Né? Então, aqui a gente tem vários nomes, né, com o nome, no caso, original deles. E a gente tem o nosso nome que a gente usa aqui, né, em português. Os novos elementos químicos sintetizados são chamados de superpesados, por conterem em seus núcleos um número elevado de prótons, que vem a ser muito superior aos elementos químicos encontrados na natureza. Só para lembrar, tudo que existe de peso num átomo está no seu núcleo, que são os prótons. Os elétrons, eles são
1836 vezes menores que um próton. Como assim? Pensa numa pizza. Uma pizza de 8 pedaços. Imagina essa pizza. Essa pizza de 8 pedaços, ela seria inteirinha um próton. Você pega essa pizza, que é um próton, e parte ela em 1836 pedacinhos. Um pedacinho desse seria o elétron. Então, o elétron, ele é muito pequeno. Aonde que ele mora? Na eletrosfera. Quem mora no núcleo? Os prótons e os nêutrons. Eles é que dão massa ao átomo. Onde é feita a ligação? A ligação é feita pelos elétrons. Onde? Na eletrosfera. Por que que eles se ligam? Eles se ligam para ficarem estáveis com 2 ou 8 elétrons. Iguais a quem? Iguais aos gases nobres, que é a família 8A da tabela periódica. Aqui, gente, tem um resuminho da tabela periódica. Tudo que eu falei para vocês está aqui, no resuminho da tabela periódica, né? O que é mais importante aqui, que eu quero fixar com vocês, é que a gente tem os períodos nas linhas e a gente tem os grupos nas colunas, tá? Então, aqui é tudo que eu falei para vocês, tá? O resuminho de tudo que foi explicado. Muito importante esse resuminho para depois vocês tentarem fazer os exercícios. Eu coloquei aqui mais uma classificação da tabela periódica. Ela pode ter os seus metais, os não metais e os metalóides, ou semimetais. Vamos ver o que é isso. Metais. A maioria apresenta-se no estado sólido, com exceção do mercúrio. O mercúrio é o nosso único metal líquido. Possuem cor brilhante, são bons condutores de calor e eletricidade, são maleáveis, ou seja, facilmente moldados. A maioria dos nossos elementos são metais. Não metais. Alguns são líquidos, não são bons condutores de calor e eletricidade e nem são passíveis de moldagem. Por exemplo, como é que você vai moldar o oxigênio? Né? Metalóides ou semimetais possuem características intermediárias entre os metais e os não metais, como, por exemplo, são parcialmente condutores de eletricidade. Gente, os metalóides, eles se encontram entre os metais e os não metais. Então, eles possuem características dos dois, um pouquinho de cada um. Diante deste exposto, podemos perceber que a tabela foi organizada com base nas características comuns dos elementos. Então, vou mostrar aqui para vocês, antes de explicar esse pedacinho aqui, ó. A maioria aqui, ó, aqui são metais. A gente tem aqui os semimetais. E aqui a gente tem os não metais, tá? Então, essa grande parte aqui, metais, semimetais e não metais. Vamos falar um pouquinho dos lantanídeos e actinídeos, que são aquelas duas piretinhas que a gente tem debaixo da tabela periódica. De uma forma geral, as características físicas e químicas dos elementos pertencentes às séries dos lantanídeos e actinídeos são, vamos ver, todos os elementos das duas séries são sólidos em temperatura ambiente, todos os elementos da série são metais. Por que são metais? Porque eles vêm daqui, e aqui nós temos metais. Com exceção do elemento promécio,
Todos os elementos da série dos lantanídeos são naturais. Todos os elementos da série dos actinídeos são radioativos. Com exceção dos elementos actínio, tório, protáctino e urânio, todos os elementos da série dos actinídeos são artificiais, ou seja, eles foram criados. Onde? Nos laboratórios. Aqui eu fiz uma tabelinha para vocês mostrando, né, os elementos representativos, que é a parte A e a parte A, os elementos de transição externa, que é essa partezinha roxa, e os elementos de transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos. Aqui, gente, eu coloquei para vocês uma tabelinha que eu até já tinha enviado lá no Telegram. Aqui mostra aplicações de todos os elementos, né? Você vai falar, nossa, gente, mas para que serve o ferro? O ferro pode ser usado para fabricação de portão. O que mais? Para que serve o oxigênio? O oxigênio é usado na nossa respiração. Então, aqui tem toda a aplicação de elemento. Mas eu não sei para que serve um elemento artificial. Vem aqui e olha. Não está descrita qualquer, tipo assim, só serve para isso. Não. Aqui estão exemplos de todos os elementos com uma aplicação. 1, 2, 3 aplicações. Então, essa tabelinha aqui é muito legal, né? Vocês podem aumentar aí para vocês enxergarem direitinho, pelo menos 1 ou 2 aplicações de todos os nossos elementos químicos, tá? Ela é bem bonitinha. Aqui embaixo estão os nossos exercícios, né? A gente tem o número 1 que é para marcar, o número 2 também que é para marcar, e o número 3 é para responder. Né? A gente tem aqui 3 perguntinhas. Então, essas 3 perguntinhas vocês vão escrever para mim as respostas. Então, responde a 1, marca uma letrinha. Responde a 2, marca uma letrinha. A 3 vai responder escrevendo a letra A, a letra B e a letra C. Favor fazer uma letrinha decente para que eu possa ler, tá bom? Tem gente que responde escrevendo no Word, excelente. Pode enviar do jeito que vocês quiserem. Tem aluno que mandou para mim um arquivinho em PDF, uma gracinha, né? Deu para vocês entenderem? Quer perguntar mais alguma coisa sobre tabela? Quem tem um livro, praticamente todo livro de química traz uma tabela periódica, ou na folha da frente, ou lá atrás no livro, né? Então, muitos alunos gostam de comprar tabela periódica na papelaria, para ter uma tabela maior, que enxergue melhor as coisas. Às vezes, essa tabela já vem com distribuição eletrônica pronta, já vem falando se é metal, se é não metal, se é metalóide, se é de transição interna, externa, se é actinídeo, se é lantanídeo, tudo direitinho. Há tabelas periódicas que a gente compra que são, assim, excelentes. Os livros de professores trazem tabelas periódicas separadas, né? Elas vêm, assim, ela vem separada do livro, né? Você pode pegar, manusear, aí tem ali os cátions e os ânions, vem distribuição eletrônica lá daquele diagrama de Linus Pauling, vem as funções orgânicas do terceiro ano, né? Álcool, cetona, aldeído, nitrilas, as funções sulfuradas. Nossa, assim, é alguma coisa de louco, gente, é perfeito. Vem até com a parte lá das propriedades da tabela, que é raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, tudo direitinho. É um sucesso. Quem quiser comprar também, fica à vontade, tem tabelas excelentes para serem compradas. Quem não quiser, não tem problema, porque no livro, sempre que for preciso, a gente tem. Se a gente for usar em alguma prova,
né? Eu coloco a tabela também na prova. Então, o importante é você saber procurar as coisas na tabela. Vestibular, eles colocam uma tabela, assim, bem seca, né? Às vezes vem só, assim, o símbolo do elemento, né? Se você souber que a tabela é em ordem crescente de número atômico, você consegue saber o número atômico, consegue fazer distribuição, consegue saber onde ele está, né? O período, a família, direitinho. Então, é o instrumento essencial daqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, eu vou passar para o nosso videozinho. Tranquilo até aqui? Eu sei que no 9º ano, a matéria de química, ela é dividida, né, em física e química, as ciências do 9º ano. Então, vocês têm, assim, um estudo bem extenso da tabela periódica, que eu sei que a matéria inclui tabela periódica no 9º ano. Então, todo mundo já viu um pouquinho de tabela periódica na vida, né? E o pessoal do 1º ano vai ver mais aprofundado, e do 2º e do 3º está dando uma pincelada aí naquilo que já foi visto. Né? Posso passar para o nosso videozinho, então? Elementos como o grafeno não são adicionados na tabela periódica? Não pode ocorrer uma modificação? Ah, deixa eu te explicar, peraí, deixa eu voltar aqui. O que acontece? O grafeno, ele é uma variação do carbono. Então, você não encontra ele na tabela periódica, não. O que acontece? Você tem o elemento carbono, somente o carbono, na tabela. Tudo que ele pode vir a sofrer de alotropia, de variação, você vai ter fora da tabela. Por exemplo, o carbono, ele pode formar grafite, ele pode formar diamante, ele pode formar fullerenos, ele pode formar grafenos, ele pode formar 1.000.000 de coisas. Só que na tabela só tem o carbono. Tudo que ele for capaz de fazer, você vai encontrar fora. Ali só tem o carbono. Mesma coisa o enxofre. Você tem o enxofre rômbico, o enxofre monoclínico. Na tabela só tem o enxofre, que é o S8. Pronto, acabou, você não acha mais nada. Ah, você acha o S, a distribuição eletrônica, as características, o número de camada. Agora, se ele é S8, se ele é S4, o que ele vai fazer, o que ele deixa de ser? Não, só tem o enxofre na tabela. Entendeu? Sim, entendi. Então ele é um derivado. Exatamente. Tudo que ele vai sofrer de consequência está fora da tabela. Lá você só acha o elemento sozinho, nada mais. Você pode formar tudo no mundo a partir da tabela, mas na tabela tem só o elemento. Entendi, obrigado. Entendeu? Tá. Você já pensou que num mundo tão grande, habitado por bilhões de pessoas, não existem dois seres humanos iguais? Uns, por exemplo, são bem magrinhos. Outros são mais gordinhos. Alguns são altos, outros são baixinhos. Eu sou criança, tá? Alguns têm muito cabelo. Outros têm bolas. Alguns são negros, outros amarelos e tem os vermelhos. Tem gente que gosta de criar arte. E tem gente que só faz arte. Não sei. E ainda tem os que gostam de inventar coisas. Os que gostam de esportes e os que gostam de andar com autonomia. E caso um dia você cruze com alguém muito diferente de você e dos seus amigos, sorria, estenda sua mão, pois todos somos diferentes e isso é muito legal. Com respeito, preocupando-se em não ofender os outros e tolerância para aceitar opiniões diferentes, as diferenças não trarão mais divisão, apenas união e um mundo mais feliz. E sabe como eu sei disso? Porque eu sei tudo sobre o que é ser o diferente da turma. E aí, gente? Viu que bonitinho? Eu acho que ser diferente é muito importante. É na diferença que a gente se faz especial. Pensa comigo. Se todo mundo gostasse de química, quem é da aula de história? Se bem que eu adoro história, né? Porque quando eu fui fazer vestibular, eu não sabia se fazia história ou se fazia química. Na verdade, eu queria fazer arqueologia, que é a química aplicada na história,
né? Eu ia estudar datação de carbono, eu ia, por exemplo, quando descobre um osso antigo, eu ia saber qual que é a data dele, né? Estudar coisas de 1900 e bolinha, né? Eu ia mexer com arqueologia, né? Trabalhar com peças antigas. Então, eu amo história, não serve de base. Mas o lugar mais próximo que tinha arqueologia para fazer era no Rio Grande do Sul. Eu ia morrer congelada, né? Porque eu já quase morro aqui, imagina lá. Mas quem sabe um dia, né? Depois que eu aposentar, eu consiga fazer arqueologia. Mas então, as pessoas são extremamente diferentes. E, é verdade, Mayra. O que torna a gente único é a nossa diferença, é ser diferente. Né? Então, isso é muito importante. Respeitar a diferença também. Tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de bordar, de dançar, né? Então, são características únicas. Por exemplo, eu não gosto de nada que é cítrico, eu não gosto de nada que é azedo. Tem gente que ama laranja, mexerica, limão doce, carambola, misericórdia, acerola, a pitanga, eu quero morrer. Nossa, de tanto que me dói a boca. Eu não gosto de nada que é cítrico. Se eu comer abacaxi, eu fico uma semana com a boca machucada. Então, tem gente que adora. Dançar é muito bom. Cantar música oriental também. Com certeza. Eu gosto muito de música que não tem letra. Só tem instrumento. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu gosto daquelas músicas que tem instrumento dos índios, sabe? Eu não sei como é que chama aquele compridão assim que é feito de caninhos. É tipo uma gaita, mas só que é feita de caninhos, de meio que bambu. Acho a coisa mais linda. Então, a gente é diferente o tempo todo. Tem gente que gosta da aula de química, tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta de construir, tem gente que gosta de fazer no papel para o outro construir, né? Tem gente que acha negro bonito, tem gente que acha branco bonito, não importa, né? A gente tem que respeitar o gosto do outro, respeitar o nosso gosto também, mas todo mundo é importante. É na diferença que a gente se faz especial, realmente, né? Pensa se todo mundo fosse igual, não ia ter graça. Você pode perceber, por exemplo, se você tem 2 cachorrinhos em casa, ou 2 gatinhos, como que a personalidade é totalmente diferente. 3 filhos numa casa, cada um é de um jeito. Minha mãe gosta mais de fulano. Não gosta nada. Às vezes o fulano precisa de mais atenção, né? Às vezes é mais carente, às vezes é mais desorientado. Então, cada um é de um jeito. E a gente trata as pessoas com respeito, mas a gente trata as pessoas diferentes também. Já perceberam? O jeito que vocês falam comigo não é o jeito que você fala com o outro, mas a gente conversa com todo mundo baseado no respeito, no carinho, né? Às vezes você tem um carinho especial maior por um professor, por um amigo, né? Às vezes você tem maior afinidade com o seu pai do que com a sua mãe. Isso não significa que você goste menos. O amor é diferente, o carinho é diferente. Mas não significa que você ame mais ou menos. É que é tudo diferente. Já viram as letras? Ninguém tem uma letra igual a do outro. Às vezes você tenta até copiar, mas não fica igual. Igual, não. E é isso que torna cada um de nós um pedacinho de Deus. Toda essa nossa diferença se une para formar um bem maior que é a humanidade. Não é verdade? Ninguém quer falar? Eu concordo. Não é, Maxwell? Um mundo unificado só vai ser realizado quando todo mundo respeitar as diferenças dos outros, as culturas, características, ideologias. Então isso precisa ser mais aprofundado pelas pessoas. Com certeza, Maxwell. Eu acho a diversidade cultural a coisa mais linda do mundo. Nossa, aqui dentro do Brasil mesmo, quanta diversidade cultural a gente tem.
dentro da nossa região de Minas, o tanto de coisas diferentes que a gente tem, comidas diferentes, danças, músicas, né? A cultura religiosa, é tudo muito diferente, né? A gente tem vários tipos de cultura que enaltece os deuses, os santos, cada um acredita naquilo que é melhor para si, mas é lindo de se ver, tudo, muito lindo, né? A etnia, a coloração das pessoas, a raça das pessoas, né? A miscigenação, é tudo muito lindo, muito. A gente tem que aprender a valorizar tudo isso. Certinho? Sim, obrigado pela aula, professor. Eu que agradeço. Amei estar aqui com vocês, amei que vocês vieram falar comigo e estou aguardando as atividades de vocês. Pode me mandar por PDF, pode tirar foto e mandar do jeito que vocês quiserem. O importante é que vocês me mandem, tá? Estou aguardando Certo? As que estão vocês. faltando mim, eu vou enviar hoje para você, tá? Tá bom, estou aguardando. Eu vou ficar esperando vocês para terça. Se for ter conselho de classe na terça, eu vou ver se a gente consegue fazer uma aula à tarde. A gente combina antes, será que vocês podem? Pra mim é meio ruim. Ah, sim. Mas eu posso, tipo assim, eu posso só depois das 3. Ah, sim. Eu combino com vocês, se não tiver como, porque eu acho que terça-feira vai ser conselho do segundo ano, de manhã, 7h30, e termina lá pelas 11. Aí eu vejo, qualquer coisa a gente faz uma aula à tarde, se não tiver como, a gente faz na outra terça. Tá bom? A gente combina. Tá bom. Então, beijo, tudo de bom para vocês, um dia e uma semana excelente. Ô, Nádia, muito obrigado pela aula, viu? Que isso, Pedro? Tchau, professor. Obrigado. Fica com Deus. Bom dia. Tchau, professora. Bom dia. Tchau, Luara. Tchau, Samanta. Tchau, Pedro. Tchau. Ô, Nádia, o que é que falta pra me te entregar? Só a semana 6 e a complementar, né? Só, Pedro, tá tudo certinho. Você me enviou semana passada o resto que eu estava precisando. Tá tudo ok. Essa semana eu já te envia complementar a 6. Certinho, aí eu vou mandar a prova, aí você faz e fica tudo perfeito. Viu? Nossa, a submissa foi foda. Você está de parabéns. Muito obrigado. Eu vou voltar às aulas presenciais. Que ótimo! O povo aqui não queria não, mas eu vou voltar. Volta sim, que eu tô com saudade. Vai ser em agosto? Eu creio que sim, mas até então a gente não tem uma data certinha para falar para vocês. Mas assim que tiver, eu mando. Aham, e o que eu tava vendo, muitas poucas pessoas na minha sala vão. Um perigo de 30, vai só os 10. Pois é. A gente está fazendo essa verificação, a gente está perguntando para poder preparar, né? A gente tem que preparar, saber como que vai dividir as turmas. Aí, tipo assim, se só de 35 alunos, só 10 quiserem ir, aí vai ser uma semana esses 10, outra semana não tem, na outra semana os 10 voltam. Exatamente, se não tiver mais ninguém, os 10 voltam. Aí vai render mais, né, Pedro? Vai render mais. É verdade. Aí vai continuar tendo as aulas no Meet? Eu creio que sim, mas só que talvez vai mudar o horário, porque a gente vai estar na sala de aula lá na escola, né? Deve mudar o horário, mas a gente vai continuar assim. Tem isso, né? Tem isso, né? Porque a gente vai estar na escola. Muito obrigado, Nádia. Vou sair. Que é isso? Tchau. Tchauzinho, Pedro.